Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria renovada encontrar cada um de vocês, os que estão nos assistindo aqui ao vivo pelo YouTube, né? Ou os irmãos espirituais que também estão conosco aqui, que nos alegra com a presença, né? E, ao mesmo tempo, aqueles que nos assistirão a posteriori pelo YouTube. É sempre um prazer muito grande encontrar vocês para compartilharmos esses ensinamentos tão importantes, ou discutirmos juntos esses ensinamentos trazidos pela magistral obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Lembrando que estamos estudando a obra número 3, denominada Os Missionários da Luz. E, efetivamente, ao estudar essas obras, só pode provir de missionários da luz e do amor, dada a profusão de ensinos que tocam nossos espíritos, que tocam nossas almas. Um verdadeiro convite à renovação do espírito, cada um de nós, abrindo nossos olhos para a importância da atual encarnação, abrindo os nossos olhos da importância de vivermos nesse mundo que está vivendo momentos tão difíceis, mas ao mesmo tempo tão alvissareiro para o espírito humano de aprendizados. Um momento de regeneração, de transição de planeta, de provas e expiações para regeneração. Portanto, os ensinamentos são importantes para tocar nossas almas, para a gente compreender como Deus é bondoso, que nos, através dos emissários, os missionários da luz, nos traz ensinamentos tão valorosos. Lembramos que hoje vamos estudar o capítulo número 4, denominado Vampirismo. Isso porque nos capítulos 2 e 3, que vimos nas semanas passadas, vimos informações tão interessantes no capítulo 2, falando sobre a glândula pineal, e André Luiz trouxe um capítulo específico sobre isso, dada a importância e o desconhecimento que a própria medicina, a própria ciência tinha da fundamentalidade dessa glândula na vida de cada um de nós. E trazendo informações muito ricas de revelação, para nortear não só a vida nossa de espíritos, mas também da própria medicina, né? Mostrando que essa antena, essa glândula pineal é uma espécie de antena de nós encarnados com a espiritualidade, né? Mostrando que é a glândula da sensação, da emotividade, mais que isso, é uma espécie de instrumento da mente humana para comandar todo o nosso corpo físico e espiritual. Gosto de conta informação importantíssima. No capítulo 3, denominado de Desenvolvimento Mediúnico, André Luiz, na companhia de Alexandre, que é o instrutor nesta obra dele, na Casa Espírita, participa de uma sessão de desenvolvimento mediúnico, ou seja, de um estudo mediúnico, né? E traz informações riquíssimas a respeito daquelas criaturas que desejam ser porta-vozes da espiritualidade superior, da espiritualidade iluminada do bem, a necessidade de requisitos muito importantes da mediunidade como Jesus, ou seja, em conformidade com o ensino de Jesus, há que ter muita disciplina, muita renúncia, muito amor, muito desejo de renovação, né, para estar apto a ser esse medianeiro, essa espécie de repórter entre os dois planos. E hoje vamos estudar a questão do vampirismo, porque quando André Luiz estava na companhia de Alexandre, e eles analisaram 3 companheiros médicos que estavam estudando a questão da mediunidade, e André Luiz ficou muito assustado com o que viu, quando foi analisado 3 desses médios, um jovem, um rapaz, um jovem, que tinha graves problemas na área da sexualidade, né? Desequilíbrio na área da sexualidade, um senhor que tinha problema com alcoolismo e uma senhora que tinha problema, era glutão, comia um vício imenso de comer. E todos esses três irmãos, em função desse desequilíbrio, traziam graves comprometimentos de saúde, não só nos chakras correspondentes, sexualidade, gástrico, etc., um sério comprometimento, e verificou, para o espanto de André Luiz, a existência de bacilos psíquicos que devastavam o organismo dessas criaturas, especialmente os órgãos vitais dessas pessoas. Então, André ficou muito impressionado com o que viu, né? Muito impressionado. Portanto, esse capítulo de hoje, nós vamos mergulhar neste capítulo que fala das consequências, não só orgânicas, que no capítulo passado se verificou, desses bacilos psíquicos, das chamadas larvas, mas hoje
Vamos verificar também dos comprometimentos dessas lavas trazem, das implicações não só orgânicas e físicas, mas também espirituais. Então, um capítulo de uma importância grandiosa para a vida da gente, de cada um de nós. E repensar os nossos comportamentos. O que é que estamos fazendo da atual encarnação? Porque nós podemos estar sendo vítima desses vampiros, dessas entidades infelizes, e nem sabemos. Então, o alerta é muito importante, é um capítulo 4 grande, vamos tentar adiantar o máximo possível, mas muito rico em informações. Tá? Então, vamos começar certamente a trabalhar esse capítulo agora. Nos diz, então, André Luiz, a sessão de desenvolvimento mediúnico, ou seja, estava na casa espírita, analisando todo aquele trabalho que tinha se realizado durante a noite, né? Segundo deduzir da palestra entre amigos encarnados, que amigos eram estes? Que amigos eram estes? Era aquele 18 médios que estavam ali, participando do estudo da mediunidade, né? Foram muito escassas em realizações para elas. Por que para eles? Nós vimos que aqueles irmãos, infelizmente, os 18 médios, boa parte deles desequilibrados, só um deu comunicação, né? Em função do desequilíbrio dele, né? Todavia, diz André Luiz, não se verificava o mesmo no nosso ambiente, que nosso ambiente que está falando, do ambiente espiritual, do lado de lá, né? Onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. Ou seja, ele está nos dizendo que, infelizmente, o avanço, a evolução do trabalho junto aos médios não foram muito grande, pelo desequilíbrio, pelo estágio dos próprios colegas que estavam estudando a mediunidade encarnado. Já entre os desencarnados foram imenso, porque nós sabemos que o grupo de trabalho na área da espiritualidade, numa casa espírita, a quantidade de trabalhadores e de assistidos é muito grande, porque a equipe é bem volumosa, porque a quantidade de sofredores que é levado às casas espíritas é impressionante. Nós somos um planeta de expiações e provas, e a quantidade de espíritos pelo estágio, pelo perfil dos que desencarnam na Terra é muito grande, os sofredores. Então, as casas são cheias. Então, está dizendo que a quantidade do trabalho realizado na área espiritual foi muito grande, né? Diz ele, os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, ele verificou muito como é que se dava as comunicações, a pineal, viu o desenvolvimento, como é que era feita a atuação do espírito no organismo do médium, né? Diz ele, minúcia, observei um esforço intenso despendido pelo servidor de nossa esfera, ou seja, pelos espíritos no trabalho com os encarnados, e em especial com os encarnados, que eram quantidades sem número, diz ele. Muito dele, diz ele, da nossa esfera, trazendo dos espíritos, muito dele, em grande número dos espíritos e trabalhadores, né? Não somente assistiam os companheiros terrestres, aquele 18 que estava ali, médios, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras do nosso plano. Então, está nos dizendo que a quantidade de entidades que foram levadas lá pela equipe espiritual para ser tratada era muito grande. E lembremos que lá no Livro dos Mensageiros, o trabalho que era realizado na casa de Dona Isabel era da mesma forma. A quantidade de espíritos que eram trazidos pelas equipes, que eram levadas às ruas, para rebanhar aqueles espíritos que estavam em condições de ser tratados, era muito grande. A quantidade de espíritos atendidos. Aqui não é diferente, né? Alexandre, diz ele, que era orientador, quem coordenava todo aquele trabalho espiritual naquela casa, diz ele, o instrutor devotado, movimentava-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, assentou satisfeito, Alexandre, né? Em se aproximando de mim. Graças a Deus, disse Alexandre, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Olha que informação importante. Vampirismo. Lembremos que eles analisaram o universo de 3 companheiros que estavam sendo atacados pelas entidades espirituais, em especial pelas larvas ou bacilos psíquicos, vamos ser colocado. Se ele estava sendo atacado por essas larvas, é claro que existiam os vampiros que se alimentam dessas larvas. A gente vai explicar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas olha que informação interessante que estamos dizendo. Era o vampirismo, diz André Luiz, a tese que me preocupava. Ou seja, André Luiz não conhecia nada a respeito desse tema.
E ele, de pronto, já tinha visto já da Pineal, já tinha visto a questão do desenvolvimento espiritual, mas ele ficou muito impressionado com o vampirismo, com as larvas psíquicas, com os bacilos psíquicos, porque ele não conhecia nada do assunto, né? E se conhecia, buscou pesquisar para nos trazer, através dessa obra, considerações muito importantes a respeito deste assunto. Então, diz ele, vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, ou seja, aquelas larvas, completamente desconhecido da microbiologia mais avançada, está dizendo que a ciência não tem a menor compreensão, não tem o menor conhecimento a respeito disso. Ou seja, a ciência sequer, na época, conhecia a importância da glândula pineal. Imagine sobre a microbiologia avançada no campo da microbiologia psíquica, dos bacilos, das larvas. Nenhum conhecimento. Eles não são detectáveis ainda pela medicina até hoje, né? Não guardava a forma esférica das cocáceas, nem tipo de bastonetas, bactérias diversas. Ou seja, dizendo que aqueles bacilos psíquicos de nenhuma não parecia em nada com as bactérias que eram detectadas no corpo de carne. Não, era completamente diferente. A forma, o estilo, etc, etc, etc. Diz ele, entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Lembra que ele identificou naquele jovem que tem problema na área da sexualidade? Colônias imensas, devastando aquela área da sexualidade. Também só que a senhora que tem problema com excesso de comida, ela estava devastando aquelas regiões. No caso do senhor do álcool também, áreas importantíssimas, como rins, fígados, coração, baço, destruindo, sugando energia desses centros vitais fundamentais do corpo das pessoas. Né? Dizer, ó, entretanto, formavam colônias densas e terríveis, reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, exatamente os pontos importantíssimos do corpo, a corrente sanguínea, o baço, o rim, o coração, atuando como é o potencial destrutivo sobre as células mais delicadas, ou seja, aqueles bacilos psíquicos estavam matando gradativamente as pessoas que eram cometidas por aqueles problemas, porque eles sugavam as energias vitais da pessoa, os órgãos mais importantes. Uma coisa importante, eles estão matando gradativamente. Cada um de nós podemos estar... As nossas doenças que não conhecemos pode ser também algum ataque de algum bacilo psíquico que a gente não conhece. Portanto, é muito importante termos compreensão desses ensinamentos que André Luiz veio trazer nesta magnífica obra, para se prevenir e vigiar, como diz Jesus, de vigiar e orar, como é muito importante. Diz ele, o que significava aquele mundo novo, que ele, na qualidade que fora médico na Terra, não conhecia, porque a medicina da Terra não tem a menor informação sobre isso. Que agentes seriam aqueles? As perguntas que viam o cérebro de André Luiz, as perguntas, caracterizados por indefinível e pernicioso poder. Ele ficou impressionado com o poder devastador daqueles bacilos específicos, muito preocupado. Como eles eram danosos, como eles atacavam o corpo humano e tinham um caráter devastador, destruidor. Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? As perguntas que ele tinha, que ele não tinha resposta ainda. Na cabeça dele tinha essa informação. Ou seja, todos os homens são passíveis de serem atacados por esses bacilos psíquicos? Vi na cabeça dessas informações. Dizia ele mais, não me contive. Expus ao orientador, ou seja, Alexandre, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou, muito bem, muito bem. Você veio observar o trabalho da mediunidade, que André Luiz tinha muito desejo de conhecer como é que funcionava isso, e está procurando o seu lugar de médico, ou seja, o olhar dele para o olhar de uma patologia, que era o olhar da medicina, né? André Luiz fora médico na outra encarnação. Dizendo é natural, diz Alexandre, se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outro aspecto do assunto de análise. E a encorajar-me, ou seja, Alexandre, a encorajar André Luiz, fraternalmente acrescentou, você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda estudos. Aí aqui eu me lembrei, por que ele fala isso? Se vocês lembram do estudo do Nosso Lar, que ele, certa feita, fora ao ministro Clarencio, com o objetivo de pedir a Clarencio para trabalhar como médico em Nosso Lar. E aí o ministro Clarencio disse que, infelizmente, ele não tinha capacidade ainda de trabalhar sequer como enfermeiro no mundo espiritual. Porque, para ser um médico espiritual, não tinha que ser além das patologias do corpo físico, mas também das patologias da alma, que ele era profundamente ignorante no assunto. Tanto era que ele desencarnou vítima dessas patologias, né? E ele era um doente. Ele não podia tratar alguém de algo que ele não conhecia.
Entretanto, lembra que de lá para cá, até chegar essa obra, ele evoluiu bastante, porque ele trabalhou mais de um ano nas câmaras de retificação, vendo aqueles dramas lá com Narcisa, com Tobias, os sofrimentos daquelas criaturas. Depois trabalhou como mensageiro na companhia de Aniceto, participou de experiências importantes na casa de Dona Isabel, e por aí vai. Então, agora, ele disse, olha, você agora está com boa preparação, que você terá as informações, olha, boa preparação diante da medicina espiritual, que lhe aguarda os estudos. Você está no caminho bom da preparação Você está num caminho que está se preparando. Eu lembrei disso, que achei muito interessante para a gente relembrar dessas questões todas, né? Muito bem. Depois de uma longa pausa, prosseguir explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, olha que informação interessante. Ele vai começar agora a falar sobre os vampiros espirituais. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, nós sabemos que os morcegos são sugadores de sangue, dos animais, até de humanos. Nós sabemos disso. Fora esses, diz ele, os morcegos sugadores, que não é o caso, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro, ou seja, do túmulo, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Aí eu botei aqui na frente, entre parênteses, todas as informações sobre entre parênteses, é informação minha. Isso é conceito da ficção, claro, a ficção. De que o vampiro é o desencarnado que só sai alta noite para sugar o sangue dos seres humanos. Continua aquele na informação dele. Não sei quem é o autor de semelhante definição, aquela de que os espíritos saem à meia-noite para... Ele não sabe o que é essa definição. Mas, no fundo, não está errada. Não está errada a ideia de sugar as energias. Entretanto, não só é à meia-noite, nem que sai, etc. Está dizendo isso. Não sai do túmulo. Não é bem assim. Não está errado em toda a ideia, ele está dizendo. Apenas cumpre considerar que entre nós, entre os espíritos, que ele quer dizer isso, entre nós espíritos, está falando lá da espiritualidade. O vampiro é toda entidade ociosa, desocupada, que não se preocupa no seu processo evolutivo, que não busca se renovar, se melhorar. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente, ou seja, indevidamente, das possibilidades alheias. É aquele que busca extrair energia das entidades infelizes, ou seja, não busca ocupar o seu tempo para progredir, para evoluir, e busca indevidamente, porque aquelas energias não é dele. Ele vai buscar, vai sugar, vai roubar, entre aspas, vai sugar as energias dos vivos, né? É isso que quer dizer. E, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, os desencarnados, vampiros desencarnados visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros, olha a palavra, sinistros propósitos. Que sinistro propósito é esse? Sugar as energias, buscar roubar as energias dos vivos, né? A qualquer hora, não é só à noite, como dizia, ela sai dos túmulos, vai a meia-noite, não, a qualquer hora. Desde que encontre guarida, desde que encontre recepção na criatura ao qual se vai buscar essas energias, né? Nos sons de carne dos homens. Desde que tenha sintonia. O vampiro não vai atacar alguém que está numa condição de elevação espiritual. Não, até porque não vai encontrar nada que sugar nele, porque, na verdade, eles vão sugar as larvas psíquicas. E a criatura que tem a sua vida voltada para o bem, que pratica aquela máxima de Jesus, do vigiar e orar, que tem que ser, na nossa vida, um mantra. Vigiar e orar, sem que sentir a influência espiritual infeliz, buscarmos a oração, com o propósito de nos renovar espiritualmente, essas entidades infelizes não terão sintonia conosco. Essas entidades infelizes, os vampiros, só conseguem sintonia naqueles que, na verdade, têm o mesmo propósito deles. Os mesmos vícios, os mesmos desejos. Essa é que é a grande questão. Então, ó, aquele que a qualquer hora encontra guarida, ou seja, encontra a possibilidade de ter a mesma sintonia, de chegar junto a ele, colar junto deles e buscar sugar deles as energias. Então, é uma informação muito interessante. Os propósitos são sinistros, sim, porque eles vão sugar suas energias, vão comprometer imensamente a sua saúde física e psíquica. Porque, na verdade, todas as doenças psíquicas perpassam para o corpo físico. Nosso corpo físico nada mais tem que o reflexo da doença do espírito. Veja que informação interessante. Então, diz, olha, Alexandre fez ligeiro intervalo na conservação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você ignora, André Luiz,
que no ciclo das enfermidades genéticas, nossas doenças, nossas patologias, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido? Ou seja, ele agora questionou André Luiz, fazendo uma comparação. Você lembra a qualidade de médico da Terra? Que quando você era médico, lembra que cada micróbio tinha um ambiente adequado? Dizer, o pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões, ou seja, da pneumonia. Ele encontra um ambiente adequado para desenvolver lá nos pulmões. O bacilo de Ebert, localizado nos intestinos, produz a febre tifoide. Ele encontra o ambiente para se desenvolver lá nos intestinos. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Né? Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen, da hanseníase, o de Koch, da tuberculose. Ou seja, se esses bacilos, se esses micróbios encontram em determinado órgão um ambiente adequado, eles se desenvolvem. Ou seja, quer dizer com isso que todos nós, o nosso organismo tem, na verdade, todos esses bacilos, mas que não se desenvolvem porque não encontra as condições para. Quando o nosso organismo vai ficando debilitado e por alguma razão, eles se desenvolvem, encontra as condições para se desenvolver. E você que é médico deve lembrar disso. Veja que informação bacana. Mas, olha, acredita você que, semelhantes formações microscópicas se circunscreve a carne transitória? Ou seja, que só há doença no corpo de carne? Não, também há no espírito. São os bacilos psíquicos. Diz ele, não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? Ou seja, muito além da doença do corpo, tem a doença da alma, eles querem dizer isso. No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas, os bacilos psíquicos, são muito mais deploráveis, ou seja, as consequências são muito mais dramáticas, são muito mais letais. Olha que informação importante. A patogênese da alma, ou seja, as múltiplas formas de doenças da alma, está dividida em quadros dolorosos. Está me dizendo que as doenças da alma, a doença do espírito, são muito mais deletérias, são muito mais devastadoras do que a doença do corpo. Olha que informação importante que nos traz André Luiz. Diz ele, olha a informação, ele diz, olha, a cólera, a pessoa sem equilíbrio emocional, que tudo se desespera e joga um monte de energia no organismo, começa a discutir, a gritar e tal. A cólera, a intemperança, como, por exemplo, a pessoa que não tem controle na alimentação, que come por vício, a compulsão alimentar, é uma intemperança. O desvio do sexo desregrado, o sexo sem equilíbrio, né? Como aquele jovem que a gente viu no capítulo passado, as viciações de várias matizes. Todo vício traz consequências graves, ele nos diz. Formam esses vícios criações inferiores que afastam profundamente, que afetam, melhor dizendo, profundamente a vida íntima. Estão dizendo que todo desequilíbrio que temos, todos os vícios, todo desequilíbrio, que são os vícios, são os desequilíbrios. Isso não quer dizer que a pessoa, por exemplo, que toma um aperitivo para almoçar, ou que toma um aperitivo socialmente, não quer dizer que essa pessoa vai ter lava decorrente Não, são pessoas que são alcoólatras que querem equilíbrio. As pessoas que comem normalmente não têm problema, as pessoas que comem por vício, que são glutões, isso traz graves desequilíbrios. Nós já vimos que vão desequilibrar, por exemplo, a pessoa que come demais, que come sem controle, vai causar série de distúrbios, por exemplo, no chakra alimentar, no chakra gástrico, que precisa de uma quantidade imensa de energia para fazer a digestão. Isso causa desequilíbrio. Precisa trazer energia de vários outros chakras do corpo para poder fazer aquela digestão, comprometendo todo o corpo. Isso que estão dizendo. Então, todo o desequilíbrio do sexo, qualquer um, traz sérios danos à vida íntima de cada um de nós. É isso que querem dizer. Aí dizer, quase sempre, eu achei interessante entender quase sempre, o corpo doente assinala mente enfermiça, doente também. Eles quase sempre, porque é claro que se você, por exemplo, passa aqui e tem uma torção no pé, isso não é doença, não é psíquica. Se você, na verdade, vai aqui imprudente e causa um acidente, corta uma mão, por exemplo, num acidente, isso não é de ordem psíquica. O que está nos dizendo que as doenças mais graves, boa parte delas provém das doenças da alma, a doença do corpo, são o reflexo da doença da alma. Os desequilíbrios que temos. O nosso espírito doente faz com o corpo a doença também. Isso que está me dizendo, quase sempre doença do corpo doente, são reflexos da doença da alma. Eles olha, a organização fisiológica é nosso corpo de carne, essa vestimenta que tem prazo e validade.
que veste o nosso espírito. Essa organização fisiológica é o nosso corpo de carne. Segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, nós, né, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, dentro do perispírito. O perispírito reveste o nosso corpo de carne, que é a vestimenta do espírito. Nada mais, nada menos do que isso. Quer dizer, atingido o molde, ou seja, atingido o perispírito, em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, do desequilíbrio, dos vícios, o vaso refletirá imediatamente. Ou seja, as doenças do espírito refletirão imediatamente na doença do corpo. É isso que estamos dizendo. As pessoas que têm vícios graves, que são maledicentes, que têm vícios graves na hora da bebida, etc., etc., vai adoecer, é uma doença do espírito, mas que vai ter reflexo no corpo imediatamente, porque o corpo doente faz com que, na verdade, a doença é o físico. Isso é muito simples de entender, gente. Porque lembre-se que, por exemplo, como é feita as cirurgias espirituais? As cirurgias espirituais é feita a cirurgia no perispírito, porque a doença é do espírito. Curado o perispírito, cura o corpo físico. André Luiz vai abordar isso em várias obras, não vai ver mais para frente. As doenças são do espírito. André Luiz tem uma passagem brilhante que ele diz assim, olha, as doenças do corpo são reflexo da doença da alma. No dia que a medicina tiver a compreensão que as doenças do corpo são doença da alma, tratará a alma. O que é as obsessões, se não a doença da alma? Mas a doença do corpo também. O cara está sofrendo um processo obsessivo, vai causar graves problemas no corpo físico, é óbvio. Né? Então é muito importante entender isso. Tem que tratar, na hora que tratar a alma, nós vamos ver, por exemplo, boa parte das pessoas que estão internadas como louco em hospício são obsessões. Tratadas. Quando a medicina chegar a esse patamar de compreensão, vai trabalhar, vai tratar a alma dessas pessoas, que vai curar o corpo físico. Então é muito interessante essa explicação que está nos dando. Quando ele dizendo, compreendi, diz André Luiz, onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas, que novas expressões microbianas? Que André Luiz não conhecia. As lavas, ou seja, os bacilos psíquicos, né? As novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações que André Luiz não tinha compreensão. Então, estava cheio de perguntas na cabeça para entender. Aí, na cabecinha dele, como encarar o problema das formações iniciais? Ou seja, como é que você começa a ser acometido com esses bacilos psíquicos, essas lavas? Como é que se dá o começo? Na cabecinha dele, as perguntas surgindo. Enquadrava-se as afecções psíquicas, as doenças de ordem psíquica, no mesmo quadro sintomatológico que conhecera da doença do corpo? É a mesma coisa? Como é que se inicia? Como é que ela se manifesta no corpo físico? Que conhecera até então. Para as enfermidades orgânicas em geral. Será a mesma coisa? Os sintomas são os mesmos? Como é que se inicia? Ele pensando, né? Haveria contágio das moléstias da alma? Ou seja, esses bacilos psíquicos contagiam outras pessoas? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos, as doenças da carne, não mais deveriam existir? Ou seja, é possível também ver em espírito também contaminado com isso? Olha que informações. Ou seja, ele estava cheio de indagações. Afirmara Virchow, que é um médico alemão, dizia a seguinte expressão muito interessante, que o corpo humano nosso, né, de carne, é um país celular, onde cada célula, os bilhões de células que existem em um cidadão, constituindo a doença que acomete o corpo físico, um atrito entre o cidadão, um atrito entre as células, diz esse cientista alemão, provocando pela invasão de um elemento externo. Olha que informação interessante. Agora, por exemplo, Covid-19, se vem o vírus e ataca o nosso corpo, nosso sistema imunológico ataca imediatamente. O que nosso sistema imunológico é? São nossas células. As células do sistema imunológico começam a atacar aquele vírus. E esse atrito entre as células doentes com as células boas, o combate, dá sérias consequências no nosso corpo. Então, os sintomas graves da Covid-19, por exemplo, são essas células brigando. Muitas pessoas nem morrem da Covid, morrem das sequelas decorrentes dessa briga entre as células. Olha que informação interessante. Né? Então, ele quer entender como é que funciona, como é que acomete, como é que começa esses bacilos psíquicos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas relações climáticas, entre venenos, bactérias e várias origens. Sim, a do corpo ele conhece, a da alma é que não tem essa compreensão como é que funciona. Como explicar, diz ele, agora, o novo quadro? Que novo quadro?
desses bacilos psíquicos. Ele não entende, ele não tem essas compreensões, porque a medicina da Terra não trata disso. E a informação que ele tem é da medicina da Terra. Que me defrontaram em os escassos conhecimentos. Desse assunto ele tem nenhum, né? Não só obtei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, que é o instrutor, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos, essas doenças, como é que elas se verificam? Como é que a gente pode identificar? De ascendência psíquica, como identificar essas doenças psíquicas? Não resulta essas doenças e afecções dessas doenças do assédio das forças exteriores, de espíritos? A pergunta é essa. Em nosso domínio espiritual, né? Quando ele fala nosso domínio, está falando de espírito, né? Em nosso domínio, como explicar a questão? A pergunta dele, né? É a viciação da personalidade espiritual que produz o vampirismo? Quer dizer, são os espíritos infelizes viciados no álcool, na droga, no sexo, etc., etc., que causa doença no corpo, no corpo encarnado das pessoas humanas? Ou seja, a culpa é só do espírito? A pergunta é essa. Ou estas doenças, ou essas viciações de sexo, droga, etc., etc., que avassalam a alma, ou seja, se nós encarnados tivermos esses vícios, a pergunta dele, a culpa é só dos espíritos ou nós também temos culpa nesse processo, impondo-lhes certas enfermidades? Nesta última hipótese, se a culpa for só nossa, encarnados, né? Hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio, ou seja, eu contaminado, ou qualquer um de nós, contaminado por bacilos psíquicos, por larvas, eu tenho capacidade de contagiar alguém? Olha quanta informação importante. Ele está perguntando isso a Alexandre. O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, diz Alexandre, a semeadura, ou seja, o plantio. Depois a colheita. Que planta, colhe. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se você for imprudente, em função de sua imprudência, como colheita, terá doença. Quer dizer, primeiro, a semeadura, o plantio. Se você planta vício, desequilíbrio, etc., vai colher a doença. E tanto as sementes do trigo, olha aqui que ele faz uma figura de linguagem, uma comparação muito interessante. A semente do trigo feita lá no campo, como do escauracho. Escauracho, para quem não sabe o que significa, é uma erva daninha existente lá na Europa. É uma erva daninha que dá em tudo quanto é canto. Chegou, ela se espalha para tudo. As ervas daninhas têm essa história, né? Em todo quanto ela dá. Espalha-se rápido em tudo com o terreno, prejudicando, etc., etc. As outras culturas, né? Tanto a semente do trigo como do escauracho, encontrando terra propícia, tentando terra boa em condições, né? Produzirão a seu modo, está dizendo ele. E na mesma pauta de multiplicação. Está dizendo o seguinte: se eu tenho uma série de viciações de que sou portador, eu estou com um terreno preparado para que essas larvas psíquicas, esses bacilos psíquicos se instaurem em meu espírito. Fruto dessas viciações que trazem grande mal psíquico e atrai também os vampiros. Eles são atraídos por essas larvas, porque eles têm os mesmos vícios que eu tenho. Essa que é a grande questão que ele está nos dizendo. Essa explicação dele para entender isso. Diz ele, nessa resposta de natureza ao esforço do lavrador, se plantar o trigo ou o escauracho, temos simplesmente a lei da ação e da reação, não é não? Você está observando o setor das larvas, diz ele, psíquicas. Como antes da afecção, antes da doença, existe um ambiente. Então, está dizendo o seguinte: antes, a doença só atinge a quem, na verdade, tiver com o terreno preparado para se instalar. Como o trigo e a erva daninha se instalam no campo. É isso que está dizendo. Se o terreno estiver preparado, ele vai ser plantado e vai andar. Ou seja, se eu for portador de uma série de vícios altamente danosos à minha saúde, sim, os passivos específicos se instalar em mim, porque encontraram o campo propício para se instaurarem, né? Quer dizer, as ações nossas produzem efeito. As ações no campo do bem produzem os efeitos no campo do bem. Se eu pratico o ato de amor, de fraternidade, de caridade, eu vou colher isso em ações no campo do bem. Se eu tenho um sentimento, os sentimentos geram criações. Se eu tenho um sentimento de amor, de fraternidade, isso vai ter criações. É óbvio que vai. Os pensamentos, o vigiar e orar de que Jesus tanto falava, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Eu vou ter que formar os pensamentos, não vou entrar muito nesse assunto, só para entender. Todos nós, se temos pensamento no campo do amor, do bem, da caridade, da fraternidade, do planejamento do bem e tal,
gera formas, pensamentos. Ou seja, aquilo que eu pratico o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, gera uma forma. Gera uma forma. E essa forma, pensamento, começa a se alimentar daqueles espíritos iluminados que têm o mesmo sentimento, que vão alimentando aquela forma. E aquela forma alimentada alimenta meu espírito, do bem, do amor, da fraternidade e tal. Se eu tenho o sentimento, o pensamento no campo do mal, essas formas, pensamentos também vão se realizar, vão estar lá ganhando forma, e etc, etc, etc. E essas formas de pensamento no campo do mal, da vingança, do ódio, do ressentimento, elas vão se avolumando e vão receber energia deletéria dos espíritos da mesma categoria, que pensam do mesmo jeito, que vão avolumando daquela forma, pensamento minha. E aquela forma de pensamento é o instrumento pela qual as entidades infelizes se utilizam para os processos obsessivos. Sintonia. É isso que estamos dizendo. Sintonia. Muito bem. E, em virtude de cada espírito representar o universo, diz isso, quem está dizendo é Alexandre. Cada espírito representa o universo em si, ou seja, cada um de nós é um universo, cada um pensa e sente de uma forma, ninguém é igual um ao outro. Cada um de nós é responsável pela emissão que sai do meu coração das forças que lançamos em circulação nos correntes da vida. Se eu lanço corrente no campo do bem, atraio as correntes do bem. Eu sou responsável pelo bem ou pelo mal que emito. Essa é a grande questão. Todos nós somos médios, gente, diz Kardec. Se eu emito sentimento no bem, no amor, na fraternidade, na caridade, eu vou atrair para o meu derredor as entidades que têm o mesmo pensamento, sentimento e ação. Se eu emito sentimento do mal, das harmonias, do desequilíbrio, do crime, eu vou atrair as entidades com o mesmo sentimento e pensamento. Eu sou responsável por isso. As entidades que vêm junto a mim para cometer o crime serão responsáveis também. Serão? Mas eu atraio essas criaturas por sintonia. Você quer nos dizer isso? Aí diz a cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. Ou seja, se eu sou uma criatura desequilibrada, só vivo gritando, discutindo com todo mundo, desesperando, quando eu me desespero, tenho ódio, vícios graves, eu vou atrair os germes psíquicos que vêm atrás, estão atrás por esses sentimentos, pelos meus procedimentos, meus desequilíbrios. Né? Ou seja, são as consequências do desequilíbrio, botei eu aqui em parênteses, as consequências do desequilíbrio. Olha quanta informação bacana, né? E mais ele. Diz Alexandre. E quando acontece no terreno das enfermidades do corpo, ou seja, do corpo físico, da vestimenta de carne, o contágio aqui é fato consumado, ou seja, quando essas larvas psíquicas acometem o meu corpo físico, o contato é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Se eu, por exemplo, tenho um hábito do álcool, que todo dia bebo, sou um alcoólatra, né? Eu vou atrair as entidades que desejam me utilizar como caneco, para sentir o sabor do álcool, o hálito do álcool, me induz, inclusive, a isso. Aqueles amigos encarnados, como eu, companheiros da mesma situação, que tem o mesmo sentimento, comungamos dos mesmos vícios, o mesmo sentimento, vão ser contaminados, porque estamos todos no mesmo ambiente, comungamos do mesmo sentimento, os encarnados e os desencarnados, que são utilizados para esse fim, como do álcool, como da droga, como de várias questões outras. Isso é abordado. Muitos de nós somos induzidos a beber, muitos de nós somos induzidos a comer, muitos crimes sexuais acontecem por indução espiritual, infeliz. Todos aqueles que têm o mesmo propósito. A possibilidade de contágio, estamos dizendo. Diz mais ele, naturalmente. No campo da matéria, você encarnado, grosseira, nós encarnados. Matéria grosseira falando da materialidade. Essa lei funciona com violência, porque a possibilidade dos mesmos que têm a mesma afinidade de contaminar é grande. Enquanto entre nós, espírito, tá falando, fala de nós, fala de espírito, se desenvolve com as modalidades naturais. Ou seja, está dizendo que existe N forma de vampirismo, N forma de contágios. Ele está dizendo que nós encarnados temos uma possibilidade ainda maior dessa virulência, dessas doenças se contaminar uns com os outros. E espírito também existe, nem vai entrar em detalhe aqui. Aliás, não pode ser de outro modo. Mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. O que é a vocação para o abismo, gente? São as imprevidentes, os desajustados, os viciados, os maledicentes, que por sintonia atraem os iguais, desencarnados ou encarnados. Não é assim, gente?
A pessoa que, na verdade, o assassino atrai o assassino. O ladrão não falta parceiro para fazer roubo. Como a pessoa no campo do bem atrai a pessoa que gosta do mesmo fazer o bem. Os vícios, o alcoólatra não falta quem parceiro para beber, nem quem paga a bebida, induzido pela espiritualidade ou não. São afinidades, gente. Os iguais atraem os iguais, sintonia. Essa é a grande questão. Cada viciação, diz ele, Alexandre, particular, da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. A gente viu lá no rapaz que tinha viciação com o sexo. Vimos um senhor que tinha viciação no álcool. Vimos uma senhora que comia sem controle. Todas elas tinham formas sombrias, as larvas psíquicas, os bacilos psíquicos, correspondentes àquele vício. E esta, diz ele, como as plantas inferiores, ou seja, as ervas daninhas, como as plantas, os carachos que ele fala lá, como as plantas inferiores que se alastram no solo, sem controle, no relaxamento do responsável. Que responsável ele está falando? Da pessoa que tem o vício. Relaxa, não tem o vigiar e orar que Jesus falava tanto. São extensivas às regiões próximas. Que são as regiões próximas que está falando? Os que têm os mesmos vícios que com a gente. Se eu sou alcoólatra, todo dia sento na mesa de bar com as mesmas pessoas para beber sem controle, essa erva daninha que vai passando. Como a erva daninha que daqui a pouco pega todo o campo, também o vício das larvas psíquicas, dos bacilos psíquicos também pega, naquele mesmo grupo que tem os mesmos desejos, são recebidos pelas mesmas entidades espirituais que têm os mesmos propósitos, que têm os mesmos desejos, os mesmos anseios, os mesmos vícios, né? Onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Que espírito de vigilância e defesa é essa, gente? Aquele, gente, que Jesus tanto falava, o vigiar e orar. Esse é o espírito de vigilância e defesa. Sempre que cada um de nós sentir que está chegando em nosso coração, em nossa mente, um sentimento que não é nosso, de desequilíbrio, de ódio, de ressentimento, entramos em prece. Entramos em prece, porque eleva a nossa faixa vibracional, e a gente foge da influência das entidades infelizes, porque esse pensamento não é nosso. Se eu sou um camarada que eu pensei em matar, em roubar, e etc, ou em fazer um mal a alguém, e esse pensamento vai chegar na minha cabeça, não é meu, não é meu, entra em prece. Jesus falava, vigiai e orai. Qual é a vigilância? Na hora que eu sentir o problema, entra em prece, que é orai. Então, isso é importante. Mas aquelas pessoas que são invigilantes, que não têm preocupação com sua defesa, que são intuídos pelas entidades infelizes, vamos beber, vamos fazer, vamos matar, acontecer, roubar. E ele vai. Não tem vigilância, não tem defesa, aí se relaxa, fácil. É isso que ele está dizendo. São as condições para o contágio, vou ter aqui, entre parênteses. Essa invigilância nossa. Essa falta de cuidado psíquico nosso, desse resguardo que cada um tem que ter. Né? Muito bem. Evidenciando estranha prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no ciclo da apreciação da obra divina, acrescentou. Continua Alexandre passando informações importantes para Alexandre, que passa para nós aqui, traz essa maravilhosa obra. Diz ele, sei que a sua perplexidade é enorme. Perplexidade de André Luiz, que até então não tinha compreensão como é que funcionava. Como é que é? Ele perguntou uma coisa, escuta, como é que começa essa doença da alma? Ele está explicando agora. Como é que começa? É contagioso? É possível contagiar alguém? Ele está respondendo. Sua perplexidade é imensa. No entanto, você não pode esquecer da nossa condição. Nossa quem? Da humanidade. Humanidade. De velhos reincidentes no abuso da lei. Que abuso da lei é esse, gente? Do desrespeito ao corpo. O que é o nosso corpo? Nós vimos lá atrás isso, gente. Que o corpo é tão extraordinário, tabernáculo que Deus nos concedeu. Que é tabernáculo, a morada do Espírito que Deus nos concedeu. Perfeito, maravilhoso. Nós desrespeitamos, abusamos, não descansamos, abuso de toda a natureza. E esses abusos, nós somos reincidentes. Reincidentes. É impressionante como nós não temos o cuidado devido nem conosco, nem com nossa família, com relação a essas questões dos vícios. As pessoas bebem em casa com os filhos, com a família, faz coisa e acontece. Não tem esse cuidado, está dizendo isso. Está dizendo, a humanidade, nós somos velhos reincidentes. Nós estamos agora tentando aprender um pouco sobre isso. Alertado pela espiritualidade amiga. Estou dizendo assim, ó, desde o primeiro dia da razão da mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos. Surgiram-nos as regras do bem viver. Eu botei aqui que parece. Ideia do que é certo e do que é errado. Desde o começo do mundo, que essa ideia do que é certo e do que é errado, nós sabemos. Às vezes a gente desrespeita essas regras, não é por desconhecimento, não. É que nós ainda estamos muito ligados à
animalidade, nós agimos por instinto, nós somos desequilibrados mesmo. Não é por falta de compreensão. Desde que o mundo é mundo, que nós temos a ideia do que é certo e do que é errado. Boa parte nós temos. Mesmo assim, essa regra do bem viver, nós não levamos em consideração. Por isso, os graves problemas de saúde, está dizendo dizer. Contudo, à medida que se define conhecimentos intelectuais, ou seja, na hora que o homem aumenta o seu intelecto, o seu conhecimento, parece que há menos respeito no homem para as dádivas sublimes. Ou seja, o homem tem crescido em conhecimentos da vida, intelectuais, mas no campo do conhecimento moral, nós estamos distantes. Não há um conhecimento para passo. O homem não tem se elevado moralmente, ele tem se elevado de conhecimento, que é diferente. Nós temos conhecimentos, nós temos informações sobre o mundo. Você pode ter um camarada que é pós-doutor numa área X, mas é um analfabeto espiritualmente falando, da coisa do vento, não tem a menor noção de responsabilidade, de amor, de fraternidade, de caridade, não. É isso que está nos dizendo. O homem cresceu muito em informações a respeito da materialidade, mas não cresceu em moralidade, está nos dizendo isso. Diz ele mais, olha o que ele fala aqui a respeito dos pais. Essa informação é muito interessante para cada um de nós compreender. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas. O que quer dizer sentinela, gente? Qual é o papel do pai e da mãe? Os filhos que Deus nos dá não são propriedade nossa. Eles são confiados a nós para educar essas criaturas, colocar no caminho do bem, do amor, a renovação e da transformação. Então, nós somos os primeiros sentinelas. Cabe a nós, temos o dever de zelar por eles, de orientar para a vida. Está dizendo? Ó. Mas raro desses pais que têm o devido cuidado, muitos negligenciam o seu papel. Muitos dos filhos são pais, são filhos de órfãos, como é que eu vou dizer? São pais de órfãos, são órfãos de pais vivos, ou seja, tem um pai, mas o pai e a mãe não estão nem aí, como ele é criado na rua, com as informações da rua, são órfãos de pais vivos, é a grande verdade, está dizendo aqui, ó, os pais terrestres, com raras exceções, os primeiros sentinelas da viciada, agindo em prejuízo dos filhinhos. Gente, quantas vezes eu vi essas cenas de pais que deveriam zelar e cuidar dos filhos, bebê, criança, adolescente, meninos, induzindo os filhos a beber. Não, você é homem, então o homem tem que beber, tem que fazer acontecer. O homem, e até Chico conta uma história quando era garoto, pequeno, que o pai levou ele a um bordel, para mostrar que era homem, para se iniciar na sexualidade lá no prostíbulo. Já vi coisas absurdas de pais, por exemplo, mandar o filho, adolescente ou criança, acender um cigarro. O filho está com um organismo se desenvolvendo, aquilo é uma porta para o vício. Os pais que deveriam frenar esse processo e educar o filho, meu filho, o tabaco mata, o cigarro mata, a bebida mata. Em vez de dizer para não beber ou para não fumar, induz a criança a beber, a fumar. É isso que ele está me dizendo. Os pais terrestres, com várias expressões, agindo, essas sentinelas, agindo para a gente dos filhinhos. Comumente, diz ele, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias, os pais no lar. A mulher é uma boneca, aos 20 anos, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias. Né? Muito mais interessados no serviço dos alfaiates, ou seja, do requinte, do glamour, né? Do que nos ensinamentos dos professores. Ou seja, os próprios pais que deveriam educar os filhos, podar os filhos para evitar, quando crescerem, esse reflexo ter, na verdade, a educação mais adequada, não. Eles induzem os filhos a esses erros graves. Né? Eles estão mais ligados com a futilidade, com a materialidade, que os ensinos para a vida. Por exemplo, né? Os ensinos para a vida. O homem integral é aquele que busca cuidar da moralidade. Os pais que não estão podando e não estão mostrando a moralidade dos filhos, que filhos vão ter? Como pode reclamar dos filhos na frente, que foi cheio de vício? Os pais que não respeitam os filhos, que agridem os filhos, que agridem a mãe, que agridem, etc., pode depois reclamar dos filhos, pode depois querer que os filhos respeitem eles, se eles não respeitam os próprios pais, os filhos. Os pais não respeitam os filhos, como é que pode exigir depois que eles respeitem? O pai que bate no filho, que bate na mãe, que bate, pode depois exigir que o filho seja violento? Não. Tem filho que quando chega em casa, que apanhou na rua, o pai não pode ir lá e bata de novo. Não, filho meu bateu não pode trazer pessoa para casa. Está induzindo o filho à violência. É isso que está nos dizendo. Nós, quando chegam os filhos à maturidade, são fruto dessa falta de vigilância dos pais, até da indução à violência e aos vícios, está dizendo isso. Quer dizer, alcançando o monte do casamento, muitas vezes, são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Ignorante está falando o quê? Ignorantes da educação do espírito.
a educação moral, a educação integral. Gente, o papel de educar é um papel impostergável dos pais. A escola dá instrução, mas a educação quem dá são os pais. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Pais que cuidam, pais amorosos, pais corretos, é que passam valores para os filhos. Se nós somos os heróis dos nossos filhos, se eu sou desonesto, se eu sou agressivo, se eu desrespeito as pessoas, se eu sou desonesto, meus filhos vão achar que esse é o certo, porque eu estou mostrando isso. É isso que estão dizendo. A responsabilidade dos pais para a formação dos filhos é imensa. As obras de André Luiz estão mostrando isso. O sofrimento que é depois dos pais ver os filhos encaminhar. Imagina um filho que, na verdade, que tem a lei de gesto, que acha que o certo é enganar os outros, e vê o filho na cadeia por um fato, o sofrimento que é para os pais. E depois, quando desencarna, que vê o filho nas regiões umbralinas ou na região das trevas, o sofrimento é imenso dos pais, porque tem responsabilidades. Será cobrada dessa forma? Foi feito dos filhos que foram confiados? Isso é fato. Continuando. Compreender e reconhecer que nós mesmos, nós, humanidade, em todo o curso das experiências terrestres, em todas as encarnações transatas passadas, na maioria das ocasiões, fomos campeões de endurecimento e perversidade. Ele está nos dizendo que a humanidade não cresceu ainda na parte da moralidade. Nós, hoje, que bom que a gente não comete mais determinadas atos. Nós já fizemos, ele está dizendo isso. Já fizemos isso. Por isso que Jesus não dizia para não julgarmos os outros. Porque se não fazer mais determinadas condutas, já fizemos. Que bom fazer mais hoje. Em vez de julgar os outros e condenar os outros, façamos uma prece para ele despertar para a luz. Esse é que é o procedimento, né? Muito bem. Fomos campeões de endurecimento e perversidade contra os nossas próprias forças vitais, ou seja, nosso próprio corpo. Nós molestamos nosso corpo, nós degradamos nosso corpo com vícios, com droga, com excesso de drogas, as listas ilícitas, bebida alcoólica ou drogas pesadas. Ou não dormimos adequadamente, ou não nos alimentamos adequadamente, enfim, abusamos do corpo, com excessos. Ele está dizendo isso. Todos nós já passamos por esse processo. Se não nessa vida, nas outras, está dizendo ele. Entre abuso do sexo e de alimentação, desde os anos mais tensos, e infelizmente, por falta de vigilância dos pais, muitos desses abusos acontecem na juventude, está dizendo aqui, por falta de vigilância e de educação dos pais para os filhos. Os próprios filhos, pais estimulam os filhos a essas práticas terríveis, né? Desde os anos mais tensos, nada mais fazíamos que desenvolver tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Esse é o grande problema, ou seja, nós mesmos somos responsáveis. Não adianta reclamar dos outros, não somos nós. Nós buscamos isso para o nosso desequilíbrio. Todo excesso traz consequências, né? Muito bem. Seria, pois, de admirar tantas moléstias no corpo e degenerações psíquicas? É dizer, se nós, humanidade, somos tão desequilibrados, seria de admirar que estamos cheios de doenças psíquicas? Não, porque nós cultivamos isso. Nós atraímos isso para nossas práticas infelizes, nossos vícios. Continua dizendo, o plano superior, Deus, o Pai misericordioso e bom, jamais nega recursos aos necessitados, de toda ordem. Porque Deus ama seus filhos, todos indistintamente, desde que seus filhos simples e ignorantes, mas os ama profundamente e assiste do mesmo jeito, o mais iluminado ou o mais infeliz. A assistência é igual, em toda ordem. E o valência dos mínimos ensejos auxilia os irmãos. Claro que Deus manda aos necessitados os recursos, sim, de humanidade, na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, através das bênçãos da natureza, ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Estamos agora numa pandemia gravíssima no mundo. E certamente, pelas providências sublimes, algo que nunca aconteceu no mundo, em menos de um ano nós já temos vacina para esse mal grave que está aí posto, né? É essas que ele está falando. É a ajuda sublime de Deus. Então, a vacina desenvolve em 4, em 5 anos, dessa vez de um ano, certamente pela participação da espiritualidade amiga, isso vem acontecer. Diz ele, por nossa vez, por nossa vez, seja, nós, espíritos, em nos despojando dos fluidos mais grosseiro, pela morte física, com nossa morte, né? A gente despoja do corpo físico, força mais grosseira, os fluidos mais grosseiro. A produção que nos elevamos, a proporção, nós espíritos que nos elevamos, ou seja, se a gente desencarna, mas antes buscamos nos elevar, nos renovar, nos transformar, está dizendo isso, em compreensão e competência, transformamos cada um de nós em criaturas melhores e auxiliares diretos das criaturas. É fato.
todo ser que consegue um estágio evolutivo mais elevado, Deus utiliza para ajudar a educar os menos infelizes, os mais ignorantes. Isso é natural, é Deus assistindo o homem pelo homem. Nós vemos esses exemplos em André Luiz várias vezes. Né? Sempre que o espírito se eleva, ele passa a ser o professor de muitos outros que precisam mais atrasado que ele. Né? Além disso, porém, diz ele, o cipoal da ignorância ainda é muito espesso. No planeta de expiações de prova como o nosso, a ignorância ainda é muito grande, a ignorância é muito grande, o desequilíbrio é muito grande, os vícios são muitos, está me dizendo, pelo próprio perfil das criaturas que se encontram nós. Né? Diz ele. E o vampirismo, ele volta ao tema, ele mostrou todo como é que é feito esse processo, como é que a gente pega essas doenças, como é que a gente contagia os outros. Né? E o vampirismo também, considerável expressão, e o vampirismo mantém considerável expressão, é muito presente, diz ele, por quê? Se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente bom e justo. Está dizendo o seguinte, ora, se na verdade a presença do vampirismo é muito grande, não é pela falta da misericórdia de Deus, não. Deus é Pai bondoso e misericordioso, mas também ele é justo. O que quer dizer com isso? Deus não força ninguém a progredir, não. Ele nos dá todas as possibilidades, todas. Nos dá nossos anjos da guarda, são nossos tutores, envia à humanidade grandes espíritos para, com seus exemplos, nós possamos seguir. Instrução não falta da espiritualidade amiga que nos chega, mas não nos obriga. Deus é Pai, mas não nos obriga a progredir. Ou seja, é a questão, a felicidade está à nossa mercê, está ao nosso alcance, mas ela precisa ser conquistada, é a meritocracia. Eleva-se quem busca se elevar. E também a questão da reciprocidade. O que Jesus nos falava? O seguinte, nos falava, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, nós vamos nos renovar, nos ajudar, que Deus abre as suas possibilidades imensas. Diz lá o Pai Nosso, diz, perdoa a nossa ofensa para que Deus lhe perdoe. Ou seja, para que a gente possa perdoar os outros, para que Deus possa nos perdoar, é preciso que a gente perdoe os outros. É questão de reciprocidade. Deus não nos obriga a nada. Assim, os males estão no mundo, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Ele está nos dizendo isso, né? Ninguém lhe confundirá o desígnio de Deus, ninguém acha que vai enganar Deus, ele está dizendo isso. E a morte do corpo, diz ele, quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. O que é parasitária, gente? Parasita que vive a custa dos outros. O espírito que desencarna numa condição profundamente infeliz e não busca se iluminar, busca manter os vícios que tinha na Terra, buscando os outros encarnados, para sugar dele as energias, ou sentir a sensação através dele. Ele está dizendo isso. Ou seja, Deus deseja ajudar as pessoas, mas é que você ajuda paciência. Vão ter que, na verdade, a história daqui a 2 sinos gemer é fato, passar pela dificuldade de 2 sofrimentos. As coisas não vão cair do céu. Não, ele precisa buscar. Se buscar, vai encontrar. Está nos dizendo isso. Então, ele vira como parasitário. Ele, na verdade, para manter os seus vícios que tinha na Terra e quer continuar desencarnado, vai utilizar os outros, sugar dos outros. É isso que ele está nos dizendo, porque é parasitário. Parasita é aquele que vive às custas dos outros. É o parasita, não trabalha, não busca se renovar, se transformar. Está dizendo isso. Aí, ó, desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina, ou seja, os invigilantes, nós, encarnados e vigilantes, a promiscuidade existe entre nós, e os desencarnados da mesma sorte, que a ela, quem? A lei divina tem sido indiferentes, é grande na coxa da terra, ou seja, os mesmos sentimentos. Se eu sou uma criatura que ignora a lei de Deus, cheia de viciações, cheia de atos infelizes, desarmonia e sentimento de desequilíbrio, vou encontrar sintonia com os espíritos que têm o mesmo sentimento. E aí, vamos compactuar dessa história. É isso que se dá, o vampirismo. Os vampirismos colam o perispírito deles com o nosso para sugar nossas energias da onde nós temos, nos vícios que eles gostam, do álcool, da droga, etc, 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 etc. É interessante entender isso. E lhe digo mais, os processos obsessivos nem sempre são dos espíritos que não nos amam, não. Infelizes, não. Muitos deles chegam até nós porque nós temos o que eles querem. Os mesmos gostos, os mesmos vícios. Essa é a grande questão. Eles buscam, por exemplo, as pessoas que, a boa parte, se o espírito for adversário nosso, mas se ele tem o vício no álcool, ele induz a pessoa alcoólatra a beber para, através daquela pessoa, sentir o sabor ou o hálito do álcool. Não é ele estar obsidiando e sendo vampiro daquela criatura, porque não ama ele, não. Pelo contrário. São ignorantes juntos, a sintonia. Essa é que é a história. Muitos viciados no sexo, viciados, também da mesma forma, e por aí vai, da comida e por aí vai. Olha só o importante. Absolutamente menos preparo, dizer, tal.
absolutamente sem preparo espiritual e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas, está falando dos espíritos, né? Que de sentimentos puros, os espíritos vampiros, está falando agora. As criaturas humanas, além do túmulo, ou seja, as entidades infelizes ligadas à materialidade, os hábitos e os vícios terríveis, em muitíssimos casos, prosseguem imantados, colados, juntos, perispírito a perispírito, aos ambientes domésticos que eles alimentam o campo emocional. Então, o que quer dizer com isso, gente? Eu falei há pouco tempo, muitas das vezes os vampiros não são espíritos que nos odeiam, mas eles buscam aquelas pessoas que têm os mesmos atos, os mesmos gostos. E às vezes são familiares. Às vezes o camarada desencarna numa situação dramática e volta a conviver, fica na casa com a esposa, com os filhos, dormir na mesma cama, ir no mesmo, se alimentar com a família, sugar as energias daquela família. Não é porque ele odeia aquela... Não, é por falta de vigilância do encarnado, que pensa demais na ele, que chama ele, que chora por ele está lá junto, compartilhando do mesmo jeito. Ele não consegue sequer entender que desencarnou. Muitos deles passam tempos e mais tempos, sugando as energias. Por isso o vigiar e orar que Jesus nos falava, tem que ser um mantra na vida de cada um de nós, um mantra, sempre, sempre vigiar e orar. A oração tem que ser uma companheira nossa. Vamos ver lá mais na frente, André Luiz, que inclusive a oração é capaz de destruir as larvas psíquicas, os bacilos psíquicos. A oração é fundamental, não só para nos equilibrarmos, mas para destruir. O alimento dessas entidades infelizes são as larvas psíquicas. Olha que informação interessante. Na frente vai ajudar nos capítulos sobre esse assunto. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações. Prende o coração de quem? Dos desencarnados? Ou encarnados, vigilantes. Repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprios e fortificando suas antigas ilusões. O que é que quer dizer com isso, gente? Que a entidade espiritual cheia de vício desequilibrado, ligado à materialidade, continua a querer usufruir das mesmas coisas que tinha na Terra. Sentir o sabor da comida, pelo cheiro. Está na mesa, a alimentação, o encarnado se senta e senta do lado, para que, através do cheiro da comida, ele sinta o mesmo prazer do alimento. Como na questão da bebida alcoólica, do mesmo jeito. Cola perispírito a perispírito e vai sugar o sabor da bebida, no sexo e por aí vai. Então, você conta a ignorância do encarnado e desencarnado, vocês têm os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, e colam um no outro. Cola na casa, não sai de lá, ligado à materialidade. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, parasita é aquele que não faz, que se alimenta das energias dos outros, né? As larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, eu estava dizendo o seguinte, aquelas larvas que André Luiz viu no organismo daquele jovem que tinha vício no sexo, ou daquele senhor que tinha vício no álcool, ou daquela senhora que tinha vício alimentar, esses vampiros se alimentam dessas larvas. Olha que coisa impressionante. É alimento para eles. E o que essas larvas fazem? Elas sugam as energias vitais do corpo da pessoa, matando a pessoa devagarinho. E esses vampiros, sugam, juntam, colam um no outro e sugam essas energias, essas larvas, que alimentam eles. E como, na verdade, a pessoa é viciada, as larvas continuam a proliferar, a alimentar o vampiro e os bacilos psíquicos a destruir você por dentro, destruir o camarada. Existem outras formas, porque as obsessões que a pessoa que tem ódio de cada um de nós sugam, tem muitas formas de obsessões. Aquele que nos odeia tem várias possibilidades. Vamos ver isso lá na frente da Luiz. A história dos ovoides, que as entidades infelizes são colocadas para sugar as outras energias. Uns sugam diretamente, porque querem prejudicar cada um de nós, mas muitos deles não querem prejudicar, querem só se alimentar, manter seus vícios. Continuando. Meu Deus, exclamei sob forte espanto. André Luiz dizendo. Alexandre, porém, acrescentou. Semelhantes larvas, que ele viu lá no organismo das criaturas, são portadores vigorosos de magnetismo animal. Por quê? A magnetismo animal. Lembra quando André Luiz falou no capítulo passado de que aquelas larvas sugavam a energia dos órgãos fundamentais do corpo da gente? Células sanguíneas, do pulmão, do coração, do baço, e etc., do fígado, do rins. Vão sugando, vão matando, sugando as energias do nosso corpo, vão matando a gente devagarinho. Certo? Então, toda vida que a gente alimenta, que essas larvas alimentam os vampiros que sugam essas energias, então, na verdade, estão tirando a energia do nosso corpo.
E como a gente conduz com o mesmo sentimento, essas larvas continuam a se reproduzir e a destruir o nosso corpo. Olha que coisa impressionante, né? Então, essas larvas, elas têm magnetismo animal, por quê? Porque elas sugam nossas energias, né? Observando, talvez, que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, Chutou considerou. Ou seja, André Luiz continua com dúvida, continua Alexandre explicando. Naturalmente, que a fauna, ou seja, os animais, micro, essa fauna microbiana, ou seja, essas larvas microbianas, em análise, não será servida em pratos, nem podia ser, né? Na refeição, na sala, né? Por exemplo, não é servido em prato. Bastará ao desencarnado, o vampiro, né? Agarrar-se aos companheiros de ignorância, perispírito a perispírito, né? Ainda encarnados, qual erva daninha nos galhos de árvores, e sugar-lhe a substância vital. Quando ele fala erva daninha, porque vocês devem lembrar que muitas das aves daninhas, por exemplo, nas árvores maiores, elas sugam a seiva, que é o sangue da árvore. Elas se desenvolvem em cima das outras árvores. São árvores daninhas. Como se diz? São plantas que vivem de sugar as energias dos outros, né? Por isso que, na verdade, elas são parasitas, chamadas de árvore parasita, porque elas se alimentam da seiva das grandes árvores. Os vampiros do mesmo jeito. Eles encostam perispírito a perispírito e sugam as larvas de cada um de nós. Não é servido em prato, é assim que acontece, né? Ou seja, as larvas se alimentam sabendo as energias que esgotam os seres humanos. Eu tenho uma observação aqui. Bom, não consegui assimilar o assombro, diz André Luiz, que me dominava. Aí Alexandre, mas desculpa, por que tamanha estranheza sua? Olha que considerações inteligentes e importantes Alexandre vai fazer agora a respeito de nosso comportamento ainda, todos nós passamos por esse processo. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, nós seres humanos, nós. Quando nas esferas da carne, quando fala de nós, ele fala espírito, mas quando estava encarnado, diz ele, nossas mesas não se mantinham à custa de vísceras de touros e de aves? Fígado, rins, vísceras, né, das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, esse era o argumento da proteína, exterminávamos frangos, carneiros, leitões, cabritos incontáveis, com o mesmo propósito. Ou seja, nós também somos vampiros animais, ele está colocando isso. Nós temos a mesma ideia, por ignorância, nós ainda matamos os animais para buscar deles. Lembremos que os animais também são filhos de Deus, mas nós matamos impiedosamente os animais com o mesmo propósito. Nós somos vampiros animais, diz ele. Ó. Sugamos os tecidos musculares, roemos os ossos, diz ele. E é verdade, gente. Todos nós sabemos, inclusive, das cozinhas por aí afora, que, inclusive, muitos utilizam o sangue do boi para cozinhar, da galinha cabidela, usa o sangue, inclusive. O plasma é cozido. Ou seja, nós, humanidade, somos verdugos, vampiros animais. Essa é a grande verdade, ainda por ignorância nossa. Aí por que não? Por estranheza, está dizendo. As entidades infelizes sugam diretamente os encarnados, mas também nós sugamos os animais, nós somos vampiros animais. Não obstante, não contentes, diz ele, em matar os pobres seres que nos pediam roteiro de progresso, os animais, e valores educativos, para melhor atender à ordem do Pai, dilatávamos os requintes de exploração milenária, de há muito, não é de agora, né? E infligíamos a muitos desses destes animais determinadas moléstias, doenças, para que não servisse ao paladar com a máxima eficiência e crueldade. Lembra? Gente, isso é muito interessante para entender isso. Olha, os homens não basta ainda matar os animais de forma cruel. Muitos ainda estabeleciam os animais o processo de moléstias. Que moléstia está dizendo? Aí vai começar a contar aqui. O suíno, o porco, por exemplo, comum, era localizado por nós em regime de ceva. Todos nós sabemos das pessoas que vão ceva do próprio porco. Da comida até o próprio se prostrar de gordo. Aqui, ó. Até que se prostrasse. De todo o peso das libanhas doentias e abundantes. A gente acha que a gordura só faz mal a gente, mas faz mal aos animais também. O animal que fica lá cheio de banha, e nós utilizamos isso no porco para tirar o tocinho, para tirar o bacon e por aí vai, nós cometemos ele nesse processo de ceva muitas doenças. É uma forma, além de ser cruel, porque nós prendemos aquele animal para comer diretamente o tempo todo, e sofremos com os frangos hoje também. A mesma ideia.
uma crueldade que fazemos em relação a eles. Essa é a grande verdade. Diz ele mais, isso para atender o nosso paladar. Não é a mesma ideia do vampiro? Diz ele mais, aqui ele fala, então, colocava os gansos nas engordadeiras, dando preso lá, comendo manhã, tarde e noite, para que hipertrofiasse o fígado de modo a obtermos partes substanciosas destinadas aos quitutos que ficaram famosos. Todos sabemos que na culinária francesa tem a famosa pasta de fígado de ganso. É a mesma ideia, é cruel como é, na verdade, cevar os porcos para que eles adoeçam doenças graves, com propósito só da gente, de nosso deleite. A gente não estamos também tendo a ideia de vampiros? Essa é a história, né? Despreocupados das faltas cometidas, nós cometemos as faltas contra os seres infelizes, contra os animais, com suposta vontade de enriquecer os valores culinários. Gente, se vocês estão lembrados, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas, na verdade, os animais são filhos de Deus como somos também. E cabe a gente o dever de educar essas criaturas, de passar valores, porque são filhos de Deus que estão também no seu processo evolutivo. Nós já passamos por esses processos semelhantes. Quando a gente vê matar um animal, a gente nem se condói. Nós já passamos por esse processo. Está lá no livro dos Espíritos, basta ler, para ter compreensão disso. Muito bem. E mais ele. E nada nos doía o quadro comovente das vacas mães. Olha que importante. Vacas mães, em direção ao matadouro, para que as nossas panelas transpirassem agradavelmente. Ou seja, se aquilatar, botou eu aqui a observação, da dor dos bezerrinhos, filhos delas, ficaram órfãos. Não é? Ou você acha que os animais não têm sentimento? Tem, sim. Tem sentimento, sim. E vai lá aquilatar a dor dos bezerrinhos que ficarão sem o leite da mãe, sem o cuidado da mãe, da família dele, que vai para o batedouro. O cara manda matar sem nem descarta, sem nenhum peso na consciência. Não estamos sendo verdugo dessas criaturas? Não estamos sendo também cruéis para com eles? Essa é a observação de Alexandre. Encareceríamos com toda tranquilidade, diz ele, Alexandre, encareceríamos com toda a responsabilidade da ciência. A ciência endossa essa ideia, né? Nunca se contrapôs. A necessidade de proteína e gorduras vegetais do ser humano. Ele diz, a ciência aponta que nós precisamos disso. Mas esquecemos de que a inteligência, a nossa inteligência do ser humano, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, a descoberta de conforto é muito grande, teria recurso a inteligência humana de encontrar novos elementos para substituir a proteína animal, está dizendo isso, e meio de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer à indústria da morte. É importante a gente entender isso, gente, porque quando a gente chega hoje às compreensões do avanço tecnológico, hoje nós mandamos os engenhos a fotografar o universo. Agora foi uma sonda, foi lá, botou um telescópio, botou um veículo lá em Marte, está fotografando lá. Nós vamos fazer um transplante de face inteira, transplante de coração. Nós temos uma máquina 3D hoje capaz de, inclusive, imprimir peça de um automóvel inteiro, um avião, inclusive. Como é que não temos condições de descobrir outra fronte proteica para evitar que se mate os animais? É isso que está nos dizendo. Aí eu botei aqui a frase de Chico, que é maravilhosa. Deus otorgou aos homens a condição de protetor dos irmãos mais novos animais. Nós somos protetores. É esse papel, e nós estamos negligenciando esse papel. Nós somos os verdugos cruéis dos animais. Não estou dizendo isso que nós, humanidade, estamos falando. Nós, humanidade ainda. Eu confesso que tenho lutado para diminuir cada vez mais a dependência de carne. No começo, carne vermelha. Comer peixe, comer frango, mas não é uma coisa fácil. São os vícios milenares. Mas essas observações interessantes. Se a gente reclama dos vampiros que sugam essa energia da gente, como é que nós podemos sugar dos animais? Não é a mesma ideia? É isso que está nos chamando a atenção. Escuta, isso não é humano, isso não é adequado para o comportamento das criaturas que buscam. Lembra que esses animais também são filhos de Deus. É isso que está nos alertando das repercussões espirituais das nossas ações. Continuo dizendo aqui. Esquecíamos, continua o argumento dele, de que o aumento dos laticínios, ou seja, para fazer queijos, manteigas, etc., leite em pó, etc., para enriquecimento da alimentação, constitui elevada tarefa para trazer esses elementos proteicos à humanidade. Porque, olha que observação bacana, que alerta que eu estou dizendo, porque tempos virão, que tempos serão esses, gente? Tempos virão, tempos que a humanidade avançar, nós estamos passando um processo de transição planetária, tempos virão que a humanidade terá consciência, tempos virão, diz ele,
para a humanidade terrestre, quando a Terra se transforma no plano de regeneração, né? Em que o estábulo, ou seja, a casa da vaca, do boi, da ovelha, etc., o estábulo onde se cria famílias, de que o estábulo, como lar, e é o lar deles, como temos lá da nossa casa, será também sagrado. Eu achei extraordinário isso. Ou a gente imagina que a mãe vaca, a mãe ovelha, a mãe bode, a mãe suíno não tem amor pelos seus filhos? Tem. E é um lar sagrado. E nós arrancamos de lá, arrancamos os filhotes e vendemos, matamos, etc, etc. Não sei se vocês sabem como é que é feito hoje, por exemplo. Eles chamam não é a forma que é feito com porco e com o ganso, também os bezerrinhos são tirados, chama de vitelo, acho que é. Acho que é vitelo. O bezerrinho é tirado bem novinho da mãe e é colocado num local fechado. E é dado alimento àquilo, não pode nem mamar, né? E é dado alimento e é morto aquele bichinho pequeno para ter a carne macia, para o deleite nosso. Isso é uma crueldade sem tamanho com os animais, né? E eu lembrei aqui, quando ele fala essa frase maravilhosa, que a humanidade um dia vai entender que o estábulo, como lá, quando chegar lá, o estábulo como nossa casa, nós acharíamos normais, por exemplo, que se fosse tirado de nossos filhos, levados, ou que os pais fossem tirados para ser mortos? Isso já aconteceu, gente. Lá na escravatura, vocês acham que não? Não tinha, o homem branco não tinha respeito com o negro, não. Chegava lá, separava a mãe dos filhos, vendia o filho, vendia a mãe, vendia o pai. Não tinha preocupação com a família, não. Desagregava como fosse bicho. Nós passamos dessa fase, onde agimos assim em relação aos animais. Eles ficam dizendo, chamando de isso. Isso não deixamos de compreensão. Os estábulos, como nossos lares, não se aceitará que sejam também desfeitos. Não se aceitará. Tendo respeito pelo estábulo, como ter respeito pela nossa casa. E não aceitamos que venha ninguém maltratar nem nossos filhos, que nem venha nos molestar, nem, etc, etc. E chegará a compreensão, diz ele. Aí eu lembro lá do livro Mensageiro Maravilhoso, no capítulo 42, vocês devem lembrar, do Evangelho no Lar, no Evangelho no ambiente rural, feito por nosso irmão Aniceto, onde ele levanta essas questões todas da responsabilidade nossa como ser humano, que Deus nos deu, de cuidar dos animais, e de que existe essa comunicação, quando você faz o evangelho, chegam os animais, os pássaros, os burros, as vacas, etc, etc. Essa comunicação existe, estão dizendo. E lá nos capítulos, para quem tem interesse, no capítulo 42 do Mensageiro, que é maravilhoso, é um grande capítulo que fala do respeito do homem à humanidade, do respeito aos animais, do respeito à terra, do respeito ao planeta, do respeito aos rios, do respeito aos solos, do envenenar, etc, etc, respeito aos bichos. Ele fala de uma forma linda, é um capítulo maravilhoso. Mas também, quem tiver curiosidade, lê o Livro dos Espíritos, questão 592 a 610, que tem informações consideráveis a respeito dessa matéria. Vale muito a pena, não vou nem tratar disso agora, que o capítulo é grande, você não chega ao fim. Muito bem. Continuo dizendo, contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros, ou seja, dessas entidades infelizes que vêm sugar nossas energias invisíveis, é francamente desagradável e inquietante. Isso é André Luiz falando para Alexandre. E a proteção das esferas mais altas? Ou seja, André Luiz questionando Alexandre. Mas quando é que estão nossos protetores espirituais, que não tomam conta disso e permitem que isso aconteça? E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa do nosso servidor? Onde é que fica? Como é que ele deixa isso acontecer? É a pergunta de Alexandre, de André Luiz. André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos, seres humanos. Diz, olha, a verdade é esta, diz ele. Em todo o setor da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores, ou seja, homens e animais, por exemplo, superiores e inferiores, para o trabalho de evolução, de uns ajudar os outros. Quem mais sabe ajuda os que menos sabem. É assim que o processo acontece, né? Através da colaboração, do amor, da administração e da obediência dos animais para com os homens, por exemplo, né? São princípios sublimes. Todos são princípios sublimes. Deus confia os que mais têm para dar os que menos têm. Deus confia os que mais sabem para ajudar os mais ignorantes. Isso é da lei de Deus. São princípios sublimes. O amor, a colaboração e tal. Atrevíamos, diz Alexandre, atreveríamos nós a declarar, porventura, que nós, humanidade, fomos bons para os seres que nos são inferiores, os animais? Será que fomos bons para eles? Será? Nós atrevíamos a dizer isso, depois de ter essas informações todas?
Não lhes devastamos a vida? Não matamos eles por prazer? E mais, gente, o pior, muitas pessoas ainda matam os animais por esporte. Se acham direito de ir lá matar, passar pelo safari e matar não sei quanto, por prazer de matar. Isso é uma crueldade sem tamanho. No maior estado da humanidade nós estamos ainda. Devastamos a vida. Personificando personificando diabólicas figuras em seus caminhos. Seus animais, muitas das vezes, têm com os seus algozes, seus perseguidores, verdadeiros diabos que os perseguem para matar. Algozes, né? Claro que não desejamos criar, diz Alexandre, um princípio de falsa proteção aos irracionais, aos animais, obrigados por nós outros a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades do engrandecimento da harmonia à vida, diz ele. Todavia, diz Alexandre, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com o sofrimento dos animais, para com as suas animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, somos indiferentes à dor dele, o sofrimento. Nenhum de nós, diz ele, poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. O que significa atirar a primeira pedra? Está sem culpa. Lembra da história da mulher adúltera que era ser perseguida com as pessoas para ser apedrejada em praça pública, ser lapidada? E lá, quando encontraram Jesus, o fariseu perguntou: mestre, qual é o seu julgamento dessa mulher? Ele disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos tinham. É a mesma coisa que ela dizendo aqui. Será, com indiferença em relação aos animais, será que nós poderíamos dizer que não temos culpa em relação à indiferença dos sofrimentos que infligimos aos animais? Essa é a história. Os seres inferiores, diz ele, os seres animais, e necessitados do planeta, não nos encaram como superiores generosos. Não, não são generosos e inteligentes. Deveríamos ser. Esse é o nosso papel que Deus nos concedeu, diz ele. Mas como verdugos cruéis, que perseguimos, matamos por prazer, por matar, ou de engordar até matar na gordura para servir do tocinho, ou das pastas, ou dos bacon da vida, diz ele. Confiam, aí eles olha, os animais confiam na tempestade furiosa, que vem, que passa, mas confiam, que derruba, que perturba as forças da natureza. Mas fogem os animais, fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, os animais nossos, né? Que a gente cria em casa, a vaca, o carneiro, enfim, os animais domésticos, que por confiar nas palavras e atitudes nossas, eles confiam. O convívio, né? Aceita o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrima de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário. Que raciocínio embrionário que tem? Ele não tem livre-arbítrio, mas tem princípio inteligente. Alguém acha que os animais não têm sentimento? Tem, né? Onde começa a nossa perversidade do ser humano, que o tratou, que cuidou, que conviveu por tantos anos, e onde termina a nossa compreensão. Eles vão para o matador com lábio da aflição. Mas como é que pode? Aquela criatura que não conviveu, que fez tudo de proteger, que fez acontecer, depois agora me manda para o matador, me mata? Como é que pode? Então, os animais, ele diz, como é que nós temos culpa nesse processo todo? Né? Ele está dizendo isso. Né? Se não protegemos, ele dizendo, nós, a humanidade, se não protegemos, nem educamos aqueles que Deus, o Pai, nos confiou para fazê-lo, proteger e educar, porque eu vou te dizer, gente, os animais são espíritos. Alguém acha que animal não é espírito? Está em desenvolvimento. Nós também já passamos por essa etapa também. Certo? São filhos de Deus. E nós nem nos condoemos quando vemos um sofrimento ou infligimos sofrimento a eles. É isso que está nos dizendo. Né? Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de raciocínio, dos pesados vasos do instinto, que ainda estão no instinto, vocês têm, como falei, o seu princípio inteligente. Se abusarmos largamente da sua incapacidade de defesa dos animais, não tem como se defender, e de conservação, como exigir nós que agimos assim? Como exigir nós o amparo de superiores benevolentes e sábios? Como é que a gente exige a proteção das entidades sublimes que os proteja dos vampiros se a gente age igualzinho como o vampiro, os animais? É isso que estão dizendo. Questão de reciprocidade, estão dizendo isso. Né? Como é que podemos dizer? Cujas instruções desses instrutores sábios, nós, instruções que recebemos aqui desses livros maravilhosos e de outros, essas instruções, né? Cujas instruções dos espíritos sábios, como as obras de Luiz e outros, mais simples, são para nós difíceis de suportar,
que é que eles pedem da gente, gente? Disciplina, amor, caridade, fraternidade. Se esses benevolentes enviados de Deus nos concita a renovação e a gente ignora, acha difícil, pela nossa lastimável condição de infratores da lei e dos auxílios mútuos que não fazemos em relação aos animais, como é que a gente pode exigir desses benfeitores que nos protejam dos vampiros se nós somos vampiros dos outros? É isso que eles estão dizendo. Como é que a gente pode... Não existe reciprocidade? A gente só quer receber, não quer dar nada. Quando Jesus nos fala exatamente perdoar para que Deus nos perdoe, perdoar os outros, a gente só quer ser perdoado por Deus e não perdoamos os outros, como é que pode? E reciprocidade, né? Na qualidade de médico, você, André Luiz, Alexandre dizendo, na qualidade de médico, você não pode ignorar que na embriologia, contemplando o feto humano nos seus primeiros dias, ou seja, o feto está começando a surgir, a nascer, a distância do veículo natural, ou seja, da barriga da mãe, se pegar aquele feto nos primeiros dias, se tirar de lá e botar num canto, não poderia afirmar com certeza se tem aos seus olhos o germe de um homem e de um cavalo. Ou seja, são filhos de Deus, gente. Ele só quer mostrar a mesma origem divina. Somos todos filhos de Deus. Não temos que identificar. São criação de Deus, está nos dizendo. Um exemplo. O médico legista, aquele que vai fazer lá a perícia, encontra dificuldade para determinar a mancha de sangue encontrada eventualmente, se provém do corpo de um homem, de um cão ou do macaco. Ele tem dificuldade, porque são todos crias de Deus, são muito parecidos em princípio. O animal possui igualmente o seu sistema endocrínico, suas reservas de hormônios, os animais também têm como nós, seus processos particulares de reprodução, do mesmo jeito, os animais reproduzem como não reproduzem. Há uma similaridade muito grande, porque são filhos de Deus, em cada espécie. Aí diz, é por isso mesmo, diz Alexandre, que tem os animais auxiliado precioso e tem sido um auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços da cura das moléstias humanas, colaborando efetivamente na defesa da civilização. Entretanto, os animais são os cobaias, né? São utilizados nos laboratórios, mortos, feitos testes, etc, 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 etc. Vê como, na verdade, é tão parecido o organismo dos animais de nós, seres humanos, são utilizados para descoberta de remédios, são utilizados os animais, para mostrar como são filhos de Deus do mesmo jeito. E merecia mais respeito, está colocando isso. Existe, inclusive, um movimento mundial para que os animais não sirvam mais de cobaias. Existe esse movimento. O respeito aos animais como filho de Deus. Né? Interromper o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar dolorosos problemas? Ou seja, como resolver esse problema do vampirismo humano, do vampirismo das entidades infelizes que vêm sugar de nós as energias? Como resolver isso, né? Aí eu vou ter que a falta de compaixão com os demais filhos de Deus que nós temos é um problema muito grave. Esse é o grande problema. Como resolver isso, né? Aí que ele diz aqui: os problemas são nossos, o ser humano, diz Alexandre, mas são nossos. Quer dizer, a culpa é nossa. Se a gente não evolui, se a gente não muda nossos hábitos, se a gente continua com os mesmos vícios, nós vamos atrair os viciados, isso que está dizendo. Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo, tranquilamente. Não se cabe condenar a ninguém. Ele não está condenando ninguém, está constatando o fato, ele está nos dizendo. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, ou seja, nós somos criaturas primitivas, ainda agimos com primitivismo, nós somos criaturas ainda que temos o instinto, nós estamos ligados aos vícios do instinto, da sexualidade, da ignorância, a forma como agimos, os hábitos primitivos, o álcool, a bebida, as drogas, os vícios todos, a falta de cuidado, né? Abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência humana, despertar para. Por isso a importância de uma obra como essa, para não despertar a gente. Olha a repercussão disso, gente. Esse que Alexandre está chamando a atenção. Despertar a consciência humana para as responsabilidades nossas. Nós colhemos o que plantamos, né? Para a consciência, para a responsabilidade coletiva nossa. Nós, coletividade, aí temos um karma muito grande nesse aspecto, né? Somos nós que determinamos os vampiros por sintonia. Nós, humanidade. Enquanto mudarmos a faixa vibratória, mudarmos nossos hábitos, mudarmos nossos vícios, não vamos avançar. A forma que a Alexandre pergunta, a Luiz pergunta, como solucionar o problema? É fácil. Eleva seu espírito, renova seu espírito, eleva seus pensamentos, seus sentimentos, você não vai ter vampiro perto de você. Se você eleva seus sentimentos, se cura da maledicência, dos hábitos terríveis, dos vícios terríveis, você não vai ter vampiro nenhum atrás de você. Você eleva seu sentimento, seu pensamento, e se livra dos vícios, você vai estar livre desse problema. Nós
só os lobos caem nas armadilhas de lobos de Jesus. Ou seja, só as criaturas que têm vícios dramáticos e graves. Pode dizer, não é aquele que toma um aperitivo de vez em quando, não é aquele que come uma boa refeição, não. São os viciados. Não é aquele que pratica o sexo respeitoso, não é aquele que tem um desequilíbrio, que gera as larvas, que chama os vampiros. Esse é o problema que estamos dizendo. É levando a consciência humana, é levando a humanidade baseada na Boa Nova de Jesus, ensinamentos sublimes, que é o grande material didático capaz de renovar o espírito humano, não vamos ter problema nenhum com o vampirismo. Estamos dizendo isso. Muito bem. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Ou seja, a missão do homem é de educar o menos feliz, é de educar o homem menos feliz, é de educar o animal menos feliz, etc. E os nossos abusos para com a natureza, nós abusamos da natureza, nós explodimos o solo para tirar os minérios, jogamos iodo na água, matamos os peixes, jogamos veneno nos mananciais, jogamos veneno na terra, não respeitamos a natureza, jogamos poluição na atmosfera, causando graves problemas de efeito estufa, né? Os abusos com a natureza estão cristalizados, não só contra os animais, não, contra o próprio planeta, de uma forma geral, há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos do povo de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados de alimentação, por exemplo, e os vícios da alimentação imprópria, da maneira repentina. O que quer dizer o seguinte, que o processo evolutivo, o processo de evolução do ser é gradativo, mas é fundamental, né? É necessário. A questão da reforma íntima é básica. A reforma íntima é básica. Ou a pessoa se eleva, se renova, mas não vai colher o que plantou, né? A natureza não dá salto. Não é assim, não. Vamos mudar e está mudado. Não, não é assim, não. O processo é gradativo. Por isso a importância dessas obras, para a gente despertar das consequências dos nossos atos. As consequências, a lei de ação e reação. Eu planto o mal, colho o mal. Eu planto o bem, colho o bem. Essa que está querendo dizer. Muito bem. Refletem eles, essas questões, igualmente, nossos erros milenários, nossos vícios, nosso desrespeito à natureza, nosso desrespeito aos animais, nosso desrespeito ao solo, ao planeta e por aí vai. Mas na qualidade de filhos endividados, nós somos todos. Para com Deus e a natureza, em função dos nossos vícios milenares que cometemos durante os milênios e as múltiplas encarnações, devemos prosseguir o trabalho educativo, trabalhar essa reforma íntima, a transformação, a renovação, o desejo de renovar. E onde vamos buscar fonte para tal? No Evangelho de Jesus. É um material didático, onde nos concita a caridade, o amor, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão. É lá onde está. Vamos nos renovar, dizer, acordando os companheiros encarnados, nós encarnados, mais experientes e esclarecidos para a nova era. Mas que nova era que estão falando, gente? O planeta está em transição, já estamos em plena transição planetária. Essa nova era que virá. O planeta vai passar de patamar, planeta de expiação de prova para a regeneração. Nós estamos vivendo no ápice desse furacão, desse processo. Fiz uma palestra recentemente sobre esse assunto, transição planetária, pode até colocar no grupo para quem tiver interesse, que mostra, fiz um levantamento muito importante de obras que tratam desse assunto, mostrar que nós estamos no olho do furacão desse processo, né? Esclarecido para a nova era. Que nova era é essa? Aquela que Jesus falava no Sermão do Monte, gente. A terra será herdada pelos mansos e pacíficos, que é a terra regenerada que ele falava, né? Em que os homens cultivarão o solo, a terra, por amor, com cuidado nas repercussões, sem matar, extinguir espécies nem de fauna nem de flora, respeitando o manancial de água sem poluir, cuidar para não envenenar o solo, cuidar com as pessoas. Essa é a história, o cuidado sem predar, um cuidado apenas extrair do solo o alimento, com respeito à natureza, né? E utilizar-se quando chegar a esse patamar da terra nova regenerada, os animais com respeito, com espírito de respeito, educando e o entendimento. Esse é o grande processo. Não há informação dos livros que a gente leu a respeito das colônias espirituais de que lá se alimenta de carne. Não existe isso. Existem os animais no mundo espiritual, alguém tem dúvida disso, mas carne não. Estão no outro patamar de compreensão, alimenta no outro patamar de compreensão, porque estão no outro patamar de renovação. Essa é a grande verdade. O homem, outrora, já chegou a um patamar de se alimentar da carne humana, não foi canibal. Era uma fase bem anterior. Já comeu semelhante, né? Hoje, como os animais. Mas vai chegar um momento em que nós chegamos à compreensão de buscar outra fonte de alimentação. Basta a aviação de alimentação do nosso lar, como são completamente diferentes. Haverá essas possibilidades? Claro que haverá, e tem. Nós é que somos viciados nesses alimentos estranhos, dos jeitos dos animais, de abusar do solo. Nós queremos extrair do solo, não importa o prejuízo para os outros,
vamos contaminar o mar, o riacho, o rio, jogar. O interesse é ganhar dinheiro, não importa o custo disso. Essa que é a verdade. Muito bem. Diz ele, continuando. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou. Semelhante realização é de importância essencial na vida humana. Que realização? A evolução do ser, mudar novos patamares, compreender as informações pelo Evangelho de Jesus. Ele diz, semelhante realização é de fundamental importância na vida humana, o processo evolutivo do homem. Os males que a gente tem hoje é culpa nossa, né? Porque sem amor para com os nossos inferiores, animais, por exemplo, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Como é que nós devemos achar no direito de ter a proteção dos seres superiores contra a ação dos vampiros se nós agredimos os outros? Não há reciprocidade, eles estavam dizendo isso, né? Muito bem. Na vida humana, sem amor e tal, e proteção superior. Sem respeito para com os outros. Se eu não respeitamos os outros, quero que os outros nos respeitem? Respeite, meu amigo, se conquista, não se impõe, está nos dizendo isso. Como é que eu quero respeito às entidades superiores se eu não respeito a ninguém? Né? Não devemos esperar o respeito alheio. Não devemos, reciprocidade, como eu falei há pouco tempo. Se temos sido vampiros insaciáveis, diz Alexandre, insaciáveis dos seres frágeis dos animais, que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder, nós raciocinamos, ele não. O mais grave é isso, ele não tem capacidade de saber o que é certo. Nosso poder raciocinar. Se eu sou racional, eu devia ter compreensão, não os animais. Racional, ante a fraqueza da inteligência deles, que ele não tem discernimento, né? Ele não tem livre-arbítrio, né? Não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha cair nossa animalidade ainda conserva desveladamente nós, venha cair a maioria das criaturas nossas, por onde estarmos com ações como animais, ligados ao instinto, né, sem raciocinar, a cair a maioria das criaturas em situação enfermiça, de doenças pelo vampirismo, das entidades que eles são afins na esfera invisível. Ou seja, sintonia. Nós estamos colhendo o que plantamos. Se nós cultivamos os sentimentos, nossos hábitos, nossos vícios animalizados, vamos receber a visita das entidades infelizes animalizadas que vão se utilizar para nós com o mesmo propósito. Pensamos e desejamos as mesmas coisas. O que está dizendo é isso. Os esclarecimentos de Alexandre, registrados em presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava no ser. Ou seja, na educação do espírito André Luiz, uma nova ideia, uma nova concepção, uma nova visão, abriu uma janela perceptiva maravilhosa, uma fresta de luz na mente dele. E ele está partilhando conosco através dessa obra. Isso é que é importante. Está nos alertando das consequências dos nossos atos infelizes, nossos vícios que temos, de muitos. Precisamos nos renovar, fazer nossa reforma íntima. Diz ele. Era o espírito de veneração, de amor, de cuidado, de carinho, de admiração pela obra de Deus, né? Por todas as coisas. O reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. Deus é Pai, deseja a nossa felicidade, mas não nos impõe. Não dá toda assistência, tudo. Os amigos espirituais, os amigos da guarda, tudo, os anjos da guarda, os nossos amigos, tudo. Mas nós ainda somos criaturas com sentimentos ligados à animalidade. Eu vou ter aqui, como falei antes. O homem foi canibal, já foi canibal, comia as carnes dos humanos, né? Já foi escravocrata. Nós achávamos normais vender os irmãos escravos, como fosse bicho. Separava famílias, maltratava, matava essas criaturas como os animais. E achavam normais isso, achavam normal, né? Os horrores que aconteceram, por exemplo, os judeus eram mortos pelos nazistas porque se achavam que tinham o direito de matar, porque não eram seres humanos, não tinha direito a nada, matavam, faziam o que acontecia, abusavam toda. Que coisa nós passamos, né? Mas um dia nós vamos encontrar, certamente, a substituição, de vez de matar os animais, se alimentar do sangue, da carne, etc., com outra alimentação, que existe, inclusive, para educar nossos hábitos alimentares. E vale a pena, para quem tem interesse, dar uma estudada lá no livro Nosso Lar, que a luta da mudança lá, da alimentação, sofre uma revolta em nosso lar, uma colônia espiritual, está lá dito no livro, que ele é importante, ver como o processo é cíclico de renovação. E lá no espiritual também há embates. Foi quase 30 anos de luta para se mudar isso. Como nós aqui precisamos mudar.
mas é um processo gradativo. Eu falei que fomos canibal, já fomos escravocratas, e hoje estamos ainda matando os animais para se alimentar. Um dia vamos ser vegetarianos, quem sabe, né? O delicado orientador interrompeu-me. O transporte de íntima adoração por Deus, e acentuando. Segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico, ou seja, daqueles que são candidatos a trabalhar na mediunidade, o legítimo desenvolvimento deles para serem portadores, para serem intérpretes, para serem repórteres do mundo espiritual, para conseguir ter a confiança dos bons espíritos, é problema de ascensão espiritual. Como é que eu posso receber a comunicação de entidades venerandas, iluminadas, se eu sou uma criatura cheia de vícios, cheio de problemas, de viciações? Está dizendo isso. É questão de ascensão espiritual dos candidatos à percepção, a percepções sublimes. Só se sintonizará com as entidades espirituais sublimes se eu tenho um sentimento, um pensamento de sublimidade. Se eu sou um camarada cheio de imperfeições, como é que eu serei? Não haverá sintonia entre nós e eles. Não haverá sintonia. Eu sequer sintonizaria com as entidades. Entretanto, André, diz Alexandre, não importa que os nossos amigos, ou seja, que está falando, aquele 18 médicos estava lá imperfeito, só um está em condições da comunicação espiritual, os outros não. Aí diz, olha, não importa que nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, estão lá ansiando isso, tem o desejo, mas não pode, porque não estão ainda preparados para. Tenham vindo aqui na sessão de desenvolvimento mediúnico, se é devido à preparação, não importa, ele está dizendo. O fato de vir aqui já foi importante para eles. Você vai saber na assistência da espiritualidade. O processo de renovação é um processo gradativo, diz ele. Embora incipientes no assunto, eles estão no começo do processo, estão distantes ainda de chegar no patamar, mas diz ele, eles lucraram muitíssimo, eles, os alunos, 18 alunos. Né? Por que lucraram? Porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Por que foram auxiliados? Lembra que aqueles 3 que foram analisados, cada um tinha um problema grave, a senhora da comida, o senhor da bebida, o rapaz, porque tiveram toda a assistência à espiritualidade, foram tratados, foram assistidos, foram fortalecidos, foram educados, receberam o atendimento. Né? Então, foi muito importante ter eles ido lá. O processo é assim mesmo. Colaboraram de alguma forma, porque eles doaram também energias. Lembra que ele falou que mesmo um médico que não recebe a entidade, é um médico de sustentação, está impresso e tal. Né? Surpreendeu-se você, diz Alexandre, com as lavas que ele avassalava as energias espirituais, as lavas, os passivos psíquicos? Agora, Alexandre disse a Padre André Luiz, verá as entidades exploradoras, os vampiros, que sugam as lavas deles, que permanecem lá fora da casa espírita. Estão lá esperando ele, diz Alexandre, né? Esperando o regresso. Lá fora, diz André Luiz. Perguntei a Calamar. Sim, meu amigo, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos, ou seja, os médiuns que estavam lá, se nossos irmãos conseguissem, de fato, estabelecer para si mesmos os desejáveis golpes da disciplina, se renovasse, muitos ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Ou seja, se eles assimilassem essas informações, se assimilassem todas as energias propostas pela espiritualidade amiga e se renovassem gradativamente, por que eles se livrariam dos vampiros? Porque elevariam o seu estado espiritual. Se elevaria o estado espiritual, fugiriam dos vícios. Fugindo dos vícios, eles não iriam mais gerar as larvas e, ao mesmo tempo, não teria uma sintonia com as entidades espirituais. Se ele está no plug dos processos obsessivos dos vampiros, porque está em outra faixa vibratória. Está dizendo isso, né? No entanto, diz ele, lamentavelmente, diz Alexandre, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução. Resolução de quê? De renovar-se, de transformar-se, fazer reforma ímpar no terreno da aplicação viva da luz que recebe, das orientações. Porque diz que o processo é gradativo, é lento. Né? A maioria dos que estavam ali, rompido o nosso ciclo magnético, rompido aquele momento da proteção espiritual, que os vampiros não puderam entrar, estão lá protegidos, né? Rompido o ciclo magnético, organizado no curso da cada reunião. A cada reunião, os vampiros ficam lá fora. Eles não sofrem influenciação dos vampiros. São trabalhados, orientados, feito prece, cria todo um ambiente de renovação. Né? Esquece as bênçãos recebidas lá, do trabalho feito pela espiritualidade, e voltam-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugados pelos vampiros renitentes e cruéis.
que ele significa voltar às mesmas condições deploráveis? Os mesmos vícios. As mesmas práticas condenáveis, do álcool, da droga, do sexo desregrado, etc, etc, etc. Veja que informação. Veja, eu botei aqui, que eles são espíritas. Estavam lá no curso de mediunidade, portanto, tem alguma compreensão do Evangelho de Jesus e sabe as repercussões, convidado à renovação, convidado ao processo de reforma íntima. E mesmo assim, eles e muitos de nós ainda passamos por processos semelhantes. É um alerta, chama a atenção. Acordem, gente. É isso que ele está dizendo. Acordem. Vocês estão sendo vítimas desse processo por culpa de vocês. Não é culpa de Deus, não. Muito pelo contrário. De previdência nossa. Está dizendo isso. E aqui, para concluir, eu já coloquei que lições, exclamei André Luiz, notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, os médios, o Instituto convidou. Venha comigo à via pública, observe por si mesmo. Ele vai mostrar no capítulo seguinte isso, que os verdugos se encostam de novo os médios. E eu trouxe aqui uma observação do livro Libertação, que mostra outras formas de vampirismo, que eu não vou nem explicar, mas é só ler para vocês entenderem aqui. Margarida, que era uma entidade encarnada, que sofria o grave ataque dos vampiros, diz assim, pelo corpo perispirítico, ou seja, pelo perispírito dela, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores, os obsessores, que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes, os ovoides, que se caracterizavam pelo vínculo mental do espírito dela com os ovoides, e lhe apropriava, e se lhe apropriava das forças, sugavam dela, vampirizando-a em processo intensivo, sugando o corpo dela, as energias o tempo todo. Isso é uma obsessão e ódio, diferente daquelas outras lá. A vampirização era incessante, ou seja, sugando as energias o tempo todo, matando ela gradativamente. As energias usuárias do corpo pareciam transportadas dela, do corpo dela, para os ovoides, as formas ovoides. Ficou impressionante, né? Sugando, como um sugador o tempo todo, 24 horas, né? Que se alimentavam delas, das energias dela, automaticamente, num movimento indefinível de sucção, succionando o tempo todo. Só mostrei aí como, na verdade, a obra da Luiz tem várias informações a respeito dos vampiros. Gente, vê quanta informação importante a respeito disso, que muitos de nós sofremos isso e nem sabemos. Então, meus irmãos queridos, eram essas as considerações. Eu sei que o capítulo é muito grande, é muita informação, mas foi um prazer imenso ter a companhia de vocês na noite de hoje. Muito obrigado pela companhia. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam, será um prazer responder, certo? Fique com Deus. Uma noite de muita paz, uma semana de muita luz. Muita paz.